O ano é 1788, o dia é 13 de julho, exatamente há um ano do evento que mudaria a vida política, não somente na Europa, mas também do mundo todo. O dia 13 é marcado por uma forte temperatura, ar seco e bem pesado. Domingo de manhã, todos na missa, quando um relâmpago corta os céus da região de Andeville. Debaixo de 34 graus, ar seco e um enorme cúmulos nimbus que escurecia os céus da região de Andeville, centro da França. O médico e agrônomo Henri Alexandre testemunhou relâmpagos que refletem luzes amarelas na altura das nuvens. O estrondo que parecia com o som de 12 carruagens passando, fazendo vibrar sua casa e estruturas próximas, anunciava uma tempestade digna de mudar o curso da história. Mas o que essa história tem a ver com a ciência dos dados? E como um tomador de decisão literalmente perdeu a cabeça, mesmo tendo conhecimento factual fundado sobre dados extremamente detalhados de tudo que se passava no Império Franco, atual França, incluindo uma crise econômica e social agravada por uma tempestade de apenas 15 minutos. Em uma entrevista super detalhada que o Météo France, site sobre o clima na França, fez com o historiador Emmanuel Leroy Ladurie, destaca a tempestade de julho de 1788 como a tempestade pré-revolucionária. Em 13 de julho de 1788, uma tempestade particularmente violenta cruzou de Landes, França, a Bélgica, deixando 1.059 cidades devastadas e arruinando parte das safras de cereais de uma colheita que já se esperava que se fosse ruim. Um ano depois, a tomada da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa. Um período climatológico fora do normal que, combinado com problemas sociais e frágil economia francesa, abriu as portas para os revolucionários que queriam o fim dos privilégios da monarquia e do clero. Vendo a gravidade dessa tempestade, onde 11.749 janelas e ardoadas do castelo de Randouillet foram pulverizadas sob o granizo, o rei Luís XVI, que estava hospedado nesse castelo, diante da magnitude do desastre, encarregou uma comissão composta por 3 acadêmicos, Leroy, Tessier e Boache, de reunir todos os fatos e traçar um mapa, o que provavelmente é a primeira vez na história que um desastre meteorológico foi mapeado. O relatório apresentado em junho de 1789 indica que 2 linhas de rajada se aproximaram da foz do Gironde à meia-noite, rumo a norte-nordeste, com uma velocidade de cerca de 55 km por hora. O granizo cai ao mesmo tempo em Poitiers e Chartres, às 7 horas. A distância entre essas duas cidades é de cerca de 300 km, então dá para ter uma noção do tamanho dessa tempestade. A Randouillet a 8 horas, Paris a 8 horas e 30, Douai 11 horas e Utrecht a 14 horas e 30. O mapa elaborado, nesta ocasião, mostra 2 zonas de granizo entre faixas de chuva forte. As pedras de granizo atingiam dimensões excepcionais em alguns lugares, mais de 600 gramas de peso. Perdas diretas são estimadas em 25 milhões de francos, 3 milhões de euros atuais, que devem ser colocados em perspectivas aos 503 milhões de francos hoje, 76 milhões de euros da receita do reino. Mesmo tendo dinheiro para cobrir as perdas diretas e a reconstrução das cidades destruídas pela tempestade, o rei Luís XVI opta por ignorar as consequências diretas da tempestade. A partir de agosto, o povo começa a se manifestar e a gerar motins. Combinado à tempestade, as outras regiões sofrem com as secas no outono e o inverno anuncia um frio glacial. O último momento climatológico que se assemelha ao ano de 1788 ocorreu no ano de 1774, que resultou na Guerra da Farinha. A principal razão dessa guerra, a Guerra da Farinha, era o aumento do preço do trigo. Devido à escassez da colheita
causada por intempéries climáticos semelhantes ao de 1788. Do meu ponto de vista, as muralhas dos fortes castelos europeus eram feitas muito mais para ocultar e ignorar a fome e a pobreza e a sofrência do povo do que para se defender dos invasores vikings. Informações sobre as condições do povo e do reino não faltavam. A nobreza era instruída e acostumada a viajar pelos seus territórios durante dias. Viam com frequência e com os próprios olhos a fome e a pobreza, o que indica que o povo era realmente ignorado e visto como seres inferiores. A diferença entre 1774 e 1788, além da paciência mais curta que o povo tinha, o povo ganhara o espírito da Revolução Americana lá do outro lado do Atlântico. Em 1776, após uma série de crises entre a metrópole Inglaterra e as colônias americanas, principalmente por questões de tributação de produtos, o texto que proclama o nascimento de uma nova nação do outro lado do Atlântico chega em novembro de 1776 e representa um ato revolucionário. No entanto, é apenas 13 anos depois que ocorre a Revolução Francesa. O inverno glacial de 1788 na França, marcando temperaturas abaixo de -15, mata em torno de 10 mil pessoas. E o déficit de nascimento é ainda mais perceptível, em torno de 30 mil nascidos. O padre Louis Cotet escreveu que o frio mínimo registrado na França em 31 de dezembro de 1788 foi de -21,75 graus em Paris e menos de 18 graus em Lyon. No entanto, o frio mais insuportável foi no dia 6 de janeiro de 1789, marcado por um vento muito forte vindo do Nordeste. O Sena, o Loire, o Rondône e o Saône foram parcialmente congelados, o que complica o abastecimento de grandes cidades como Paris e Rouen. O preço do pão dispara e o número de motins também. Assim, Jean Nicolas, em seu livro La Révolution Française, indica 58 motins por falta de cereais em 1788 e 239 apenas nos primeiros 4 meses de 1789, com um máximo de 105 motins apenas em abril. Em julho de 1789, Luís XVI enviou Nick, anteriormente seu ministro financeiro e do Estado, e ministro do Povo, para Bastille, prisão que representava o poder da monarquia. O mesmo que em 25 de agosto de 1788 não somente cancela a ordem do rei Luís XVI de exportação e venda dos cereais, mas também importa mais cereais para distribuir para o povo durante o inverno aí de 1788/1789. O povo toma a decisão de aprisionamento de Nick como uma afronta e decide partir a Bastille. Em 14 de julho de 1889, alguns revolucionários saqueiam canhões e munições e vão também para a Bastille, onde encontram um grupo maior. O diretor da prisão, vendo a multidão armada, diz que iria se render, à condição que os revolucionários não os matassem, nem a ele, nem aos seus guardas. No entanto, uma vez que alguns revolucionários se encontravam dentro da prisão, o diretor ordena que os guardas metralhassem os revolucionários. O diretor termina com sua cabeça cortada a canivete e exposta na ponta de uma lança. Embora a pressão do povo fosse forte, foi apenas em 3 de setembro de 1789 que a monarquia no Império Francês conheceu seu fim, assim com a decapitação e a perca da cabeça do rei Luís XVI. O fato é que, segundo o historiador François Furet, Luís XVI em nenhum momento se preocupa com a situação política e econômica do seu império. Ele não desconfia em nenhum momento de sua impopularidade causada por suas tomadas de decisões que visavam apenas enriquecer sua monarquia. Decisões que são imagináveis nos dias de hoje, como, por exemplo, aumentar impostos após uma grande catástrofe natural ou vender ou exportar grandes essenciais para alimentar o povo
e grãos esses que restavam de uma colheita miserável, entre outras decisões impopulares. Embora Luís XVI estimulava a pesquisa e desenvolvimento, este não parecia saber o que fazer com as informações obtidas. Talvez por falta de conhecimento de história, por não acreditar que o povo se manifestaria de tal forma, ou até mesmo por falta de compaixão. A verdade é que grande parte dos problemas de uma sociedade ou empresas são originados por ações impensáveis ordenadas pelos seus gestores, ou seja, de cima para baixo. Seja como déspota ou CEO, a construção e tomada de decisões deve ser algo fundamentalmente baseado, em sua maioria, por dados. Na década de 80, William Edward Deming, autor da frase "Em Deus confiamos, todos os outros devem trazer dados", provou que 85% dos problemas da Ford na época eram causados por ações dos gestores que impediam o desenvolvimento de carros melhores. Logo, Luís XVI teve toda a informação necessária e tempo disponível para evitar que sua cabeça fosse cortada. Até os dias de hoje, muitos desejam ser executivos, porém poucos se responsabilizam por suas próprias decisões, que por vezes são tomadas sem nenhum embasamento histórico ou matemático, apenas em puros sentimentos. Espero você na próxima, um grande abraço, boa semana e tchau!